última vez que eu estive no mercado do branco, eu fui mercadoria. De que mercado se está falando? Eu estou no lugar que eu escolhi para mim, a literatura negra. Nós temos um mercado negro de literatura que sempre correu onde a bolha branca não ia. Eu começo então esse vídeo com essas frases que são frases muito marcantes de um posicionamento político da escritora sobre a qual me proponho a falar hoje, que é a Miriam Alves. A Miriam Alves, então, ela tem essa fala, né, muito contundente, muito incisiva, e essa colocação política não só pelos meios do texto, mas pelas entrevistas, pelas falas, e são falas que ela deu em entrevistas e que trazem muito do que ela traz para os textos dela. Ela vai dizer coisas assim como: as pessoas vivem perguntando para mim porque eu não estou no mercado. E aí ela responde: a última vez que eu estive no mercado do branco, eu fui mercadoria. Então essa é a Miriam Alves, né? Miriam Alves, ela, assim como muitas das outras mulheres que fazem parte da literatura negra, sobre as quais a gente falou aqui, ela fez parte dos Cadernos Negros e fez parte dos Cadernos Negros número 5, mas ela estreia um pouco antes, a partir de uma antologia. E a Miriam Alves, ela então vai fazer parte do movimento negro também, tem uma participação bastante importante no movimento negro, né? E esse livro, Poemas Reunidos, publicado recentemente pela Círculo de Poemas, traz uma introdução, uma nota que traz um pouquinho da história da Miriam Alves, que eu acho interessante, assim, ler. Então, vou ler. Miriam Alves fez sua estreia literária em 1982 na coletânea Axé, Antologia Contemporânea de Poesia Negra Brasileira, e no número 5 dos Cadernos Negros. Publicou 2 livros de poesia, Momentos de Busca, em 1983, e Estrelas no Dedo, em 1985. Porém, o formato do livro individual foi só um dos meios que a autora usou para fazer seus poemas circularem. A poesia de Miriam Alves está difundida por muitas publicações coletivas, não só pelos Cadernos Negros, como também por antologias, revistas e outros impressos de diversos formatos, e agora se encontra em conjunto pela primeira vez aqui, comemorando os 40 anos do trabalho poético de Miriam. Esse livro apresenta sua poesia reunida até agora numa recolha que não se pretende completa, dado o caráter plural e disseminado de sua obra. Também vale dizer que entre as mais de 200 de poemas aqui presentes, 7 são de Zula Gibi e assinatura criada por Miriam Alves. Então, esse livro ele é bastante importante porque ele traz então uma reunião de poemas, mais de 200 poemas dessa autora Miriam Alves, em comemoração aos seus 40 anos, né, de escrita, como escritora. E então aqui tem muitos dos poemas que ela foi escrevendo ao longo da vida. E essa escrita aqui, né, tá posto aqui nessa nota da edição. Essa escrita disseminada é também uma característica dessa escritora. A Miriam, ela faz parte de muitas antologias, de muitas publicações assim, coletivas. Essa também é uma marca dessa escritora que está sempre voltada para essa publicação que não se quer somente individual, mas que também vai buscando se fazer junto com outros e outras escritores e escritoras negras. Então, os Cadernos Negros trazem muito dessa publicação, dessa presença dessa escritora nessa antologia, né? Mas não só os Cadernos Negros, tem várias outras antologias importantes, assim, das quais a Miriam Alves faz parte. Eu acho que essa é uma marca política, é uma marca que é muito importante, assim, para essa escrita dessa autora que se pensa, então, não numa perspectiva individual, mas muito a partir de uma perspectiva coletiva.
E acho que até a presença da Miriam Alves no movimento negro traz um pouco, né, dessa proposta assim de vozes assim reunidas em torno de uma causa comum. Acho que isso vai estar muito marcado na escrita dessa escritora, né, da Miriam Alves e em todos os textos. A Miriam, aqui eu estou falando especificamente de um livro de poemas, os poemas reunidos, mas ela não é só poeta, né? A Miriam só não, né? Ser poeta é muita coisa, mas ela é também ficcionista, ela escreve contos, romance, então ela tem uma extensa publicação em todos esses gêneros, né? Então a poesia, mas também outros gêneros da literatura. Então, a Miriam Alves, ela é uma escritora que nasce em São Paulo em 1952. Como eu havia dito anteriormente, ela integra lá em 1980 o coletivo Quilombo Hoje de literatura, responsável pelos Cadernos Negros. E aí é como ela aparece assim nessa publicação pela primeira vez nos Cadernos Negros número 5. Ela é autora de livros de poemas como Momentos de Busca, de 1983, Estrelas nos Dedos, de 1985, dos romances Bará, na Trilha do Vento, Maréia, de 2019, e das coletâneas de conto Mulher Matriz e Juntar Pedaços. E então ela vai passeando por esses diversos gêneros literários e também, como tem sido uma marca de algumas escritoras da literatura negra, passeia também por algumas editoras que trazem essa proposta de publicação de autoras e autores negros e negras. Então, por exemplo, Maréia, esse livro Maréia da Miriam Alves, ela vai publicar pela editora Malê, né, que é uma editora da qual a gente tem falado bastante, que tem essa participação, assim, tem essa proposta de publicação de autores negros, né, de fomentar essa literatura negra. Juntar Pedaços, que é um livro de contos da Miriam Alves, também publicado pela editora Malê. E esse livro, Juntar Pedaços, é um livro mais recente, né, da Miriam Alves. Ele foi publicado pela Malê em 2021 e traz um prefácio bem interessante, assim, de uma amiga muito querida, que é a Franciane Silva, professora, né, pesquisadora. E eu vou ler então um trechinho desse prefácio: Lascas, fragmentos, cacos, Miriam Alves e a arte de juntar pedaços. Conheci Miriam Alves em junho de 2012 na cidade de Belo Horizonte durante a primeira festa literária de expressões indígenas, africanas e afro-brasileiras, FLIAFRO, organizada pela professora Iris Amâncio. Eu, mulher negra interiorana, no processo de descoberta da literatura negro-brasileira, ao me ver em um evento cercado de escritoras negras, fui tomada por uma incontrolável emoção. Lembro-me da minha perplexidade ao ouvir o ressoar daquelas vozes mulheres corporificadas e inacreditavelmente próximas. Então aqui a Franci vai descrevendo o que significou esse momento, esse contato primeiro com essa escritora, e eu acho que é um pouco muito disso que a literatura negra promove, né? Essa identificação, esse olhar para os lados e se sentir representada. Então, escritoras como a Miriam Alves traz essa questão, né? E Juntar Pedaços traz muito dessas temáticas, assim, ela vai trazendo questões muito significativas no que ela se propõe enquanto escritora, que tem uma visão muito política também, né, do mundo, assim. Algumas temáticas a Franci vai passeando por isso, a reflexão sobre a velhice, a proximidade da morte. Outra temática bastante recorrente em Juntar Pedaços é a relação amorosa entre mulheres, não só em Juntar Pedaços, mas a Miriam Alves já vem trazendo isso há algum tempo, né? Nas narrativas Trocas de Casais, Não Se Matam Cachorros, as protagonistas, depois de vivenciarem a experiência do abandono em relacionamentos com homens, reconstroem a vida com mulheres baseadas em um amor que se fortalece e reconfigura. Então, a Miriam ela vai trazendo muitas possibilidades de existir, né, enquanto mulher, e uma dessas possibilidades
é essa que ela vai trazer não só em Juntar Pedaços, mas que ela vai trazer também em outras publicações. Eu vou ler a quarta capa da Simone Rico, né, da professora Simone Rico. Ela vai dizer o seguinte: a inventiva estrutura de juntar pedaços antecipa o efeito surpreendente intensificado em cada conto pela escrita de Miriam Alves. Histórias brotam na semana cotidiana e um desfile do Ilê da rotina de uma longa união das relações que agonizam, percorrem ruas, casas, terreiros, encadeando uma dinâmica sequência de cenas que fogem ao previsível. A melodia da pele arrepiada é constante diante das provocações criadas pelas ambiguidades e traquinagens da linguagem referenciada na cosmopercepção negro-brasileira, evidente na feitura das tramas em que folhas, ventos, águas, tempestades, orixalidade colaboram com reencantamentos e viradas narrativas, capturando leitoras e leitores. Isso vai estar muito presente nessas marcas sobre as quais a professora Simone Rico está falando aqui, vão estar muito presentes nessa narrativa Juntar Pedaços, mas também nas outras obras da Miriam Alves. Maréia traz também, né, uma perspectiva bastante interessante. Eu vou ler a quarta capa dessa publicação Maréia, da Miriam Alves, para que a gente tenha uma ideia. A quarta capa é da professora Fernanda Miranda, que hoje é professora na Universidade Federal da Bahia. Estamos sempre a deslizar como navegadores num mar onde as ondas se entrecruzam, nos levando para lá e para cá. Não é deriva, minha velha, são coordenadas do tempo. De frases poéticas, assim é feito o solo de Maréia, um romance que alinha temporalidades, experiências, memórias, heranças, afetos e direitos em uma encruzilhada de ritmos, ritos e histórias pareadas. As águas assumem o fio narrativo bifurcado da trama, promovem o encontro de forças que movimentam uma comunidade de mulheres negras, constitui o resíduo salgado e incontornável que demarca a herança de quem domina, atravessando os tempos. Passado, presente e futuro são instâncias das mesmas águas e os navegantes se encontram nos reflexos cultivados por relações familiares. Maréia navega no fluxo das narrativas atlânticas, esse arquivo profundo que a nós todos tão profundamente atinge e explica. Então, essas são as palavras da professora Fernanda Miranda sobre esse romance Maréia, da Miriam Alves. Eu tô destacando alguns paratextos, né, alguns textos de quarta capa e orelha, porque são de pesquisadoras importantes e também de pessoas muito queridas, algumas delas conhecidas, e eu vou então destacar a orelha do Juntar Pedaços, que é da querida professora Assunção de Maria Souza e Silva. Os contos de Miriam Alves nos perpassam com verbos, gatilhos estrondosos e certeiros na consciência embranquecida que fixa os condicionamentos femininos em paradigmas segregados. A oferenda poética de Miriam é exusíaca, como a nudez da mulher notívaga cruzada por palavras, ventos, tempestades. Miriam Alves nos convoca a pensar sobre os dias atuais, época de confinamento, pandemia e alto índice de feminicídio, como fazer perene a indagação: em que medida nós, mulheres negras, não mais envolvidas pelo manto da tolerância e ou encarceradas na caixa de ferramentas envelopada por imagens de controle, podemos repensar e agir para sermos mais donas de nós mesmas, mais determinadas a construir caminhos até então não vislumbrados na construção de novas formas de viver individual e coletivamente. Então, aqui em Juntar Pedaços, a professora Assunção vai seguindo, né, nessa leitura que ela faz do livro. Em Juntar Pedaços, eu destaco essa parte que a professora Assunção coloca, que é essa questão de como a Miriam, então, vai passear por esses espaços de ser mulher nesse contexto dessa sociedade tão misógina, tão sexista, e ela vai promovendo espécies de possibilidade de existência do feminino enquanto resistência,
enquanto outras formas de sobreviver a essa estrutura. Então, muito disso está presente nesses contos, assim, ela vai trazer muito a perspectiva da mulher negra a partir de personagens, a partir de construções que vão ter como centralidade essa mulher negra. Acho que isso também é uma característica marcante, assim, na escrita da Miriam Alves, né? Essa centralidade que ela dá para a mulher negra dentro das suas narrativas. Então, só para trazer um exemplo de como ela vai fazendo essa construção, assim, desse corpo, desses corpos dessas mulheres negras, dessa presença dessa mulher negra dentro das narrativas, enquanto, né, criação de personagens, enquanto ficcionalização desses corpos, eu trago então, vou ler só um trechinho de um conto que se chama O Corpo Pelado, que ela vai trazer essa personagem de uma mulher negra passeando ali pela avenida, por uma avenida movimentada do bairro de São Paulo, e no finalzinho do conto ela vai trazer o seguinte, assim, meus pensamentos libertos foram ao ápice numa tempestade de ideias. Trovejou, relampejou, intensificou. Os ventos formavam um redemoinho, a chuva de palavras me encharcou, desfazendo os significantes das vestes alheias que cobrem, vendam e insistem em me vender em modelos formais congelados, coisificando a literatura negra que faço. Fui ficando nua, as gotas de chuva em vogais e consoantes reluziram outros significados, redescobrindo outros símbolos, ressignificando a minha verdadeira nudez. Ao olhar-me no espelho, vi a mulher nua tranquila e me veio à mente uma frase de Nelson Rodrigues: toda nudez será castigada. A mulher nua sorriu. Não, toda nudez é exusíaca. É muito interessante a maneira que é o desfecho, né, dessa história, desse conto, e a maneira com a qual ela vai trazendo até essa construção, né, dessa proposta literária, quando ela coloca no corpo do texto essa questão de coisificando a literatura negra que faço, coisificando não só a literatura, coisificando o corpo da mulher negra, e como ela vai trazendo outros lugares, outros espaços, a partir mesmo dessa estratégia da linguagem, né, do uso, né, que o escritor faz da linguagem, a partir dessa construção desse texto, ela vai retrabalhando algumas velhas roupagens, né, e aí esse conto está trazendo muito esse diálogo com a nudez. Então, ela vai trazer essa ressignificação até de uma frase do Nelson Rodrigues: toda nudez será castigada. E aí ela vai dizer, né, a partir da personagem no conto: a mulher nua sorriu. Não, toda nudez é exusíaca. Então ela vai trazendo imagens outras vinculadas à cultura negra, à ancestralidade negra, à religiosidade negra, né, as entidades, né, dessas religiosidades de afrodiaspóricas, afro-brasileiras, de matriz africana. Então isso também vai estar muito presente nas construções literárias da Miriam Alves. Trazendo então também mais uma vez essa relação que ela estabelece com a estrutura, né, com a forma desse texto, em juntar pedaços, por exemplo, esse conto que dá título, né, ao livro, a essa coletânea de contos, Juntar Pedaços, ele também está aos pedaços. Ele está, né, estrategicamente dividido em algumas cenas. Cena 1, mosaico. Cena 2, tampa de privada. Cena 3, toroca de casais. Cena 4, tô nem aí. Cena 5, faz frio. Cena 6, acidente. Cena 7, alimento. Essas cenas, então, compõem esse conto chamado Juntar Pedaços, e não por acaso ele está posto como estratégia, né, dessa linguagem, dessa estratégia dessa autora em pedaços. É um conto, então, que também tem que se juntar aos pedaços para que a gente tenha esse todo desse conto, que é juntar pedaços. Então é interessante esse trabalho que ela faz também nesse corpo desse conto, que é preciso então estar aos pedaços, e esses pedaços vão sendo reunidos pelo leitor. Então essa é uma estratégia, né, da qual a Miriam Alves vai se valer e que vai dialogar com esse título, Juntar Pedaços, não só pela temática, mas também pela forma com a qual essa linguagem e esse texto
é posto, né, no papel. Acho que é interessante pensar também nas relações, assim, nos diálogos que se estabelecem até dentro das próprias construções literárias da Miriam Alves. Ela escreve, então, há algum tempo, né, um poema que está nesse livro Poemas Reunidos, que se chama Pedaços de Mulher. E aí esse título Pedaços de Mulher, se a gente pensa na publicação mais recente da Miriam Alves, Juntar Pedaços, então é uma temática que é recorrente na obra da Miriam Alves, esses pedaços de mulheres, se juntar pedaços, né, que acho que toda mulher em algum momento da vida vai passar por essa sensação desse corpo estilhaçado, desse pedaço que precisa ser reorganizado, né, dessa mulher aos pedaços. Então, vou ler esse poema, Pedaços de Mulher. Sou eu, no leito, abraço, mordisco seu corpo com lascivo ardor. Sou eu, cansada, inquieta, lanço minha cama, mordo nos lábios o gosto da ausência. Sou eu, essa mulher. À noite, no eito das ruas procuro, vejo-me agachada nas esquinas, chicoteada por uma ausência. Desfaleço, faço-me em pedaços, mulher. Sou eu essa mulher, rolando feito confete na palma de sua mão. Mulher retalhos, a carne das costas secando no fundo do quintal, presa no estendal do seu esquecimento. Mulher revolta, agito-me contra os prendedores que seguram-me firme nesse varal. Eu, mulher, arranco a viseira da dor enganosa. Então, essa é a proposta, né, da Miriam Alves, assim, é uma poesia ou uma narrativa muito, que traz uma crítica muito incisiva à sociedade, principalmente a essa questão desse corpo dessa mulher negra, dessas ausências, dessa solidão, desses apagamentos. Então, tudo isso vai estar presente nos textos da Miriam Alves, não só na prosa, mas também na poesia. Eu acho interessante essa relação de um poema, né, escrito há algum tempo, Pedaços de Mulher, com Juntar Pedaços, que aí seria uma narrativa, que são textos, são contos. Então ela já está há tempos pensando nessa questão, né, da mulher, desse corpo da mulher dentro dessa estrutura, e ela traz isso para o corpo do texto. Bom, tem algumas poesias assim importantes, acho que todas, né? Mas algumas que ficaram mais marcadas assim na obra da Miriam Alves. E uma delas é Maim Amanhã, que ela está estabelecendo então um diálogo com Luísa Maim, que é uma figura tão importante, uma mulher negra tão importante na história desse país, mas que nem sempre a história reverencia. E a Miriam Alves faz isso. Quando ela então escreve esse poema, Maim Amanhã, ouve-se nos cantos da conspiração, vozes baixas sussurram frases precisas, escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras, revolta, a revoada de pássaros, sussurro, sussurro, é amanhã, Maim falou, é amanhã. A cidade toda se prepara, malês, bantos, jejes, nagôs, vestes coloridas, resguardam esperanças, aguardam a luta, arma-se a grande derrubada branca, a luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, sussurram malês, jejes, bantos, nagôs. É amanhã, Luísa Maim falou. Acho que aqui, né, para além de todo o contexto histórico, de todo o contexto político que está sendo trabalhado, né, que está sendo trazido nesse poema, eu acho muito interessante a linguagem, a maneira com a qual ela trabalha a linguagem nesse poema e a sonoridade, né, que esse Maim Amanhã, e quando essa voz poética vai dizer é amanhã, esse Maim Amanhã. Então, essa sonoridade, e principalmente quando a gente lê, né, mais rápido, assim, como esses sons vão criando, então, significados, como esses significados vão se dando também a partir dessa sonoridade. E esse é um trabalho muito interessante, assim, que ela faz em alguns poemas. Eu acho que isso tá muito marcado, né? Esse Maim Amanhã, esse é amanhã. Luísa falou, essa construção, então, que ela faz a partir de uma sonoridade, né, que ela faz a partir de isso traz uma ideia também muito
dessa oralidade, porque quando a gente lê esse poema em voz, assim, em voz alta, é diferente de só ler, assim, né, sem trazer esses sons, assim, à tona, à cena. Então, tem muito essa marca desse poema que, de alguma forma, pede, convoca a oralidade. Isso também é muito forte, assim, muito presente na escrita da Miriam Alves, essa relação com a oralidade, né? E essa oralidade que traz, então, muito dessa história da cultura negra, dessa história de mulheres negras como Luísa Maim, muito significativas, muito importantes para a nossa história. Luísa Maim, né, e a relação aí familiar com Luiz Gama, então tem todo um contexto muito importante também para a literatura negra. Isso vai aparecer muito na escrita da Miriam Alves, que é uma escrita muito política, né? Muito com essas marcas com essas marcas políticas muito fortes. Então, como a gente havia falado, a Miriam Alves, ela faz parte do movimento negro unificado e ela então escreve um poema que tem esse título, MNU. E aí ela vai dizer, né, essa voz poética vai dizer: eu sei, havia uma faca atravessando os olhos gordos em esperanças, havia um ferro em brasa tostando as costas, retendo as lutas, havia mordaças pesadas, esparadrapando as ordens das palavras. Eu sei, surgiu um grito na multidão, um estalo seco de revolta, surgiu outro e outros aos poucos, amotinamos exigências, querendo o resgate sobre nossa forçada miséria secular. Então aqui ela traz, né, essa questão tão importante para a construção assim da identidade negra, para a história negra, né, para a construção inclusive da história desse país, que é a presença do movimento negro unificado. Eu vou ler então mais um poema que está nesse livro, né, Poemas Reunidos, que se chama Cristo Atormentado. Surgiu um Cristo em meu coração, atormentado, calado, de braços abertos e peito apertado, crucificado por suas próprias mãos, coroando a boca com frouxa coroa de espinhos, frouxa, eficaz. Adormecendo a mente, esse Cristo é herege, mentindo contra a força, forçando a barra na verdade. Cristo de voz rouca, sangue na língua, do chicotear das palavras, ferida aberta, santo herege, finge não doer, não chora, não grita, não implora. Surgiu no meu coração Cristo auto-crucificado, saído à hora da morte, entrando em minha apertada vida, sangrando meu ser, registrando tudo, resistindo a tudo. Essa relação que ela estabelece, né, com essa imagem desse Cristo e desse Cristo que surge no coração dela, mas que é um Cristo que muitas vezes aqui ela traz num tom de crítica, num tom de ironia, isso dá para a gente pensar em como essas escritoras negras muitas vezes trazem essas construções, né? A escritora que a gente havia falado anteriormente, a Geri Guimarães, ela tem um texto que ela também vai trazer uma imagem do menino Jesus, né, desse Cristo, e que ela vai trazer nesse conto, num conto, que ela vai trazer uma imagem de como essa construção desse Jesus é uma construção social para ser vendida enquanto uma imagem branca. Então, essas autoras, elas estão o tempo todo trabalhando até essa questão, né, da imagem, de que imagem é essa e a quem essa imagem representa. E aqui, então, ela traz como Cristo atormentado. Ela constrói a partir dessa imagem de Cristo, outras imagens, e ela vai trazendo essas imagens em diálogo com essa voz poética que está falando aqui no texto. Então, ela vai trazer, assim como outras autoras vão trazer também, essa relação de questionamento, de aproximação e de distanciamento dessa imagem desse Cristo. E eu acho interessante pensar, assim, né, nessas questões que se estabelecem, então, com essas imagens que são construídas de determinada forma e são vendidas como legítimas, como imagens
reais, né? E aí são sempre imagens brancas, como se esse sagrado fosse um sagrado, que para que ele fosse sagrado ele tivesse que ser branco. A Jane Guimarães vai trabalhar muito isso num conto, a partir de um conto, em que ela vai trazer essa imagem desse Jesus branco. E aqui a Miriam Alves vai trazer outras relações, né, que não exatamente essa da Jane Guimarães, mas também trazendo uma relação com essa construção dessa imagem desse Cristo. Então, acho que é interessante também, né, pensar nesses outros sentidos que pode se dar para essa imagem. Eu vou ler então um outro poema em verde e amarelo. Sonhos embalados para presente, papel verde e amarelo, compro todos os dias. Sou enganada no preço. É um poema curtinho, mas que traz uma crítica social muito forte, né? E quando a gente pensa então nessa imagem desse verde e amarelo e nesse questionamento que ela faz a esse país, né, a partir desse significante, os significados que ela vai trazendo para esse verde e amarelo, que essa voz poética vai trazendo. Então, para esse verde e amarelo, somos embalados para presente, papel verde e amarelo, compro todos os dias, sou enganada no preço. Então, tem uma crítica muito forte, né? E aí, essa questão social, essa crítica a essa realidade social, ela também é uma marca muito constante nos textos da Miriam Alves. Às vezes, as vozes se calaram, silêncio em mim, gritos e medos, dissonante é a tarde, não se cala, buzinas fumaçam, quase atropelamento. Não me calo, espio em arrepios, o olhar atento ao movimento. Voz engasga, as vozes não se calaram. Espio, arrepio, me afogo num gole de cerveja. Eu ficaria aqui lendo os dos mais de 200 poemas que Miriam Alves tem, né, nesse Poemas Reunidos, em comemoração, como eu havia dito, aos 40 anos dessa escritora, da escrita, né, dos 40 anos de publicação dessa escritora. Mas eu vou passar, então, um pouquinho para esse livro, Maréia. E esse livro, Maréia, eu tô chamando um pouco a atenção para a questão dos paratextos, né, que são paratextos que eu acho muito importantes, assim. E aqui no livro Maréia tem um prefácio da querida professora Florentina da Silva Souza, que é professora, né, de literatura da Universidade Federal da Bahia, e eu vou ler um trechinho, então, da visão dela sobre esse romance Maréia, da Miriam Alves. No seu novo romance, Maréia oferece ao leitor histórias aparentemente independentes, que se cruzam na brutalidade da experiência colonial forjada na mentira, no logro e no ganho financeiro e social de um grupo de personagens, mas também na luta, resistência e crença na força e vitória da cultura por parte de outro grupo. Assim, o romance pode nos levar à história dos Menezes de Albuquerque, mas principalmente da família de Maréia, personagem que dá título ao romance. Pode nos levar à história do processo de enriquecimento de famílias brancas que, com violência e brutalidade, ascenderam e conquistaram prestígio na sociedade brasileira, uma metonímia para o processo de escravização impetrado em todos os países da afrodiáspora, porém, enfaticamente, nos leva a conhecer a tradição de um grupo de afrodescendentes que foi zelosamente compartilhada para não ser esquecida. Os relatos de Maria Doroteia Nunes dos Santos, chamada carinhosamente de Vó Déia, transmitida à neta, detalhes sobre sua ascendência para que a memória não esmaeça na bruma brancura do esquecimento, diz a narradora. É também um romance sobre memórias e o seu processo de constituição. Para os Menezes Albuquerque, a história heróica é contada e documentada para esconder a pusilanimidade. As verdades aprisionadas naquela casa eram muitas, não se coadunavam com as versões de conquistas, não mencionava sobre os detalhes sórdidos de como se estabeleceu o poder e a influência social e política, amealhado pela família quatrocentona que comandava o destino da nação, independente de quem se sentasse na cadeira presidencial. Então, esse aqui é um trechinho, né, do romance que a professora Florentina traz aqui.
No entanto, a memória da família de Maré é uma memória de resistência, narrada com vistas ao futuro, a possibilidade de que o objeto símbolo mítico usurpado retornasse à família para reconstruir o ciclo da história. E a professora, eu não vou ler o texto todo, mas a professora Florentina termina dizendo: os romances escritos por mulheres negras no Brasil são poucos e ainda pouco estudados. Miriam Alves, entre outras escritoras negras, tem dado sua contribuição para que esse quadro se modifique, vez que este é o seu segundo romance. Romance que aproxima a história ancestral e colonial às histórias do presente, apontando nas mesmas o modo como as mulheres negras e suas famílias atuam de modo discreto e ou incisivo para manter as tradições ancestrais e para acompanhar as transformações que ocorrem ao seu redor. Um romance de histórias, suspense, vozes e mares. Então, esse trechinho final, né, que a professora Florentina Souza traz, que é uma estudiosa da literatura negra há bastante tempo, ela traz, né, a partir de pesquisas, assim, inclusive dos cadernos negros. A gente já falou aqui, né, de um livro importante da professora Florentina Souza, são vários, mas o que é fruto da pesquisa dela, né, de doutorado, de mestrado, que ela vai trazer, então, um estudo sobre os cadernos negros, e ela vai trazendo, então, essas mulheres que fizeram parte também, né, dos cadernos negros e do movimento negro, e a Miriam Alves é uma dessas mulheres. Então, acho que essa importância que ela, né, direciona à escrita da Miriam Alves trazendo esse significado, né, de como essas mulheres negras ainda são poucas no cenário da publicação, né, mas cada vez mais e ainda pouco estudadas. Então, acho que é importante pensar nessa questão colocada pela querida professora Florentina Souza, da Universidade Federal da Bahia. Então, para finalizar, a Miriam Alves, ela é professora, assistente social. Ela escreve em várias publicações, como a gente falou anteriormente. Uma delas é essa antologia Olhos de Azeviche, aqui, né, junto com outras mulheres, Conceição Evaristo, Ana Paula Lisboa, Geni Guimarães, Miriam Alves, Cidinha da Silva, Cristiane Sobral, Fátima Trinchão, Lia Vieira, Thaís Espírito Santo, junto com outras mulheres negras, outras 10 escritoras negras. Essa antologia, ela compõe essa antologia junto com essas outras mulheres negras, e ela assina dois contos importantes, né, na obra dela, Olhos Verdes de Esmeralda, que é um dos contos que está presente nessa antologia Olhos de Azeviche, e o outro conto é o conto Alice Está Morta. Então ela tem esses dois contos nessa publicação, nessa antologia, que é uma das antologias das quais a Miriam Alves faz parte. A Miriam Alves, então, como a gente havia falado, ela inicia essas publicações coletivas a partir dos Cadernos Negros em 1982, Cadernos Negros número 5. Para finalizar, então, eu vou fechar com um poema da Miriam Alves, que se chama Jantar, que também é um poema bastante conhecido da Miriam Alves, que ela vai dizer: minha carne queimou na panela, minha alma penou no porão de algum navio, minha cabeça conserva lembranças na geladeira da resistência. Hoje, raspo com palha de aço o chão que exala barro branco. Queimo minhas mãos no fogo da revolta, ralo sempre os sentimentos no ralador de queijo. Decomponho-me gente para ser servido sem grande gala no jantar do capital, regado fartamente a sangue de homens. Na mesa dos idealistas, minha carne queima na panela. Cozida com molhos incertos, minha alma transita outro mundo, fujo para voltar, jantar, calo-me para poder gritar, arrebentando as algemas de dor que me acolheram às subserviências apregoadas. A Miriam Alves, então, é uma escritora, né, da literatura negra brasileira, uma das mais importantes no sentido de ser uma escritora que está há muito tempo, né? Esse livro vem dizer isso, né? 40 anos dessas publicações aqui, trazendo
essa referência aos poemas, né, da Miriam Alves, né, esses 40 anos dessas publicações. Mas, assim, a gente pensa também nos romances, ela tem os 2 romances publicados que a gente falou, o mais recente é o Maréia, tem esse livro de contos mais recente que é o Juntar Pedaços, e esses outros livros dos quais a gente falou, além das muitas, várias antologias das quais ela faz parte. Então, Miriam Alves é um nome importantíssimo da literatura negra brasileira, assim, que vale muito a pena ser lido. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Obrigada.